Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IH Talks e vamos à convidada especial de hoje. Mas antes, se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente nas redes para não perder nada. E hoje nós temos o prazer de apresentar uma artista que vem conquistando cada vez mais espaço no cenário musical brasileiro. A talentosa e autêntica Mira Maia, com uma voz marcante, ela apresenta em suas músicas uma combinação única de estilos. Sua trajetória é construída com muita dedicação e criatividade. Mira, seja muito bem-vinda, prazer imenso. Estou muito feliz, principalmente por ser você, né? Já não vai ser mais um podcast, vai ser uma conversa, bate-papo de comadres. Vamos embora. Eu queria começar com o nome, teu nome. Para quem não sabe da história, seu nome é Mira mesmo? Não, meu nome não é Mira Maia, é um nome artístico, inclusive as pessoas confundem muito e a gente já virou piada interna, essa coisa, inclusive por conta da grafia, porque Mira Maia é tudo com Y, porque é um nome artístico. Mira é um apelido meu nome é Mirelle, então todo mundo me chamava, a família toda me chamava de Mira, desde de criança, adolescente. E Maia é o nome da minha filha, não é um sobrenome. Então as pessoas sempre escrevem com I porque acham que é Maia sobrenome. Acham que eu sou prima de Sâmia Maia, porque Sâmia é Maia mesmo. Então, mas é uma brincadeira, é um nome artístico do qual eu me orgulho muito, porque é a junção do meu nome com o nome da minha filha. Ai, que história linda, né? Eu tenho muito orgulho dessa história. E quando ela era bem pequenininha, ela fazia, mamãe, você roubou meu nome. Hoje ela acha a coisa mais linda de eu ter colocado o nome dela junto com o meu, né? Nossa, tão lindo. Eu dei pra você, gostei tanto que peguei pra mim também. Exatamente. Mira, e a música? Quando é que a música surge na tua vida, assim? Eu acho que desde que eu me entendo por gente, desde as minhas lembranças mais tenras, da minha infância, a música estava lá, sempre. Inclusive, uma recordação muito fofa que eu tenho, e enquanto cantora, minha mãe deu um presente para minha irmã mais nova, e isso também é uma piada interna na minha casa, porque a minha irmã mais velha teve um microsystem. São quantas irmãs? Somos 3, eu sou a do meio. A minha irmã mais velha tinha um microsystem grandão, preto, ela já era quase adulta, né? Adolescente, assim, já quase 18 anos. E eu com 15 anos escolhi outra coisa, que eram os presentes maiores, era quando a gente fazia 15 anos, né? Sim. Eu escolhi outra coisa, não me lembro porquê. E minha irmã, quando era pequena, a mais nova, ela ganhou meu primeiro gradiente. Sim. Eu não sei se você se lembra, que era coloridinho. E ele tinha um microfonezinho. E você podia gravar na fita. Sim. Era muito... Imagina, isso na mão da Mira Maia pequena, né? Sim. Eu fazia shows homéricos e minha irmã, ela ficava com ódio porque eu vivia alugando o microfone. Ela não usava, né? Não era a vibe dela. Então, eu não podia ver uma bobeira do bicho que eu tava lá ligando e gravando e voltava e gravava e fazia shows e colocava as bonecas dela em cima da cama. Cheia de plateia já. Muita plateia, e eu já fazia e acontecia. E nesse tempo, eu me lembro muito disso. Que influências? Que tipo de música? Então, a minha influência é muito louca, porque o meu pai, ele sempre gostou muito de ouvir coisas muito, muito profundas, muito bonitas. Pai, eu escutava Jovem Guarda, pai adorava ouvir orquestras. Eu acho que é por isso que eu fui cantora de orquestra, né? Eu adorava orquestras por causa do meu pai. Mas eu fui criada no sertão da Paraíba, né? A primeira cidade de que eu me lembro, quando eu era pequenininha, foi Cajazeiras. De Cajazeiras, a gente morou um tempo em Cajazeiras, depois a gente morou um tempo em Campina Grande e depois a gente veio para cá. Então o forró ele sempre teve. Meu avô é de Monte Orebe, da Paraíba, minha mãe também é de lá. Meu pai é de Souza, no sertão da Paraíba. Na verdade, meu pai é de São Bento das Redes, mas ele foi criado em Souza. E a gente cresceu, a família enorme, minha família do sertão, daquelas bem tradicionais, enormes, em cada cidade, acho que em cada cidade do interior da Paraíba tem gente. E aí eu cresci nessa ponte, João Pessoa, Gata, são 560 quilômetros daqui para Monte Orebe. Então, daqui para Monte Orebe a gente ia 3, 4 vezes no ano, todas as férias, Semana Santa, todos esses feriados prolongados iríamos para lá por conta de meu avô, pai de minha mãe. Sim. E a gente saía fazendo reisado, como a gente fala no sertão, na casa dos parentes, né? E aí vinha Souza, Condado, Patos, Pombal,
enfim, Cajazeiras, São Sim. José de Piranhas. Onde tinha gente, a gente saía pedindo Parava. a benção, né? Tomando um café. É muito sertão isso, é muito querido. E eu tenho muita lembrança dessa infância rica que eu Sim. tive no interior, culturalmente falando, de tudo, de comida, de cheiro, de festas, de shows. O primeiro show que eu fui na minha vida grande foi no Chamegão, em Cajazeiras. Então, isso está muito arraigado em mim, é Sim. muito real, sabe? Eu não faço muito esforço para trazer isso para minha arte, para minha música. Mas você teve uma passagem antes da música pelo teatro, né? Como é que foi junto? Na verdade, o meu primeiro contato com o teatro foi com Eliezer Rolim. Sim, grandíssimo, saudoso Eliezer. Eu tive a honra, depois foi que eu fui ver o tamanho, entender a magnitude de eu ter tido o primeiro contato de teatro com Eliezer, que foi quando eu estudava no Objetivo. Era teatro de escola. E aí eu acho que eu fiz uns 2, 3 anos de teatro com ele, mas muito incipiente, muito ali na escola, porque minha família não tinha ninguém artista na minha família, então ninguém me dava muita trela. Era como se fosse só uma atividade extra classe. Certo. E aí ficava por isso mesmo, festinha da escola, peça da escola, beleza. Ninguém me empolgava para eu estudar, para fazer um curso de teatro fora para virar atriz, jamais, né? Sim. Família tradicional do sertão era para estudar, ser médico ou advogado, né? Que eu também não fui, mas tudo bem. Sempre remei eu tinha que quebrar o ciclo, tinha que vir alguém para quebrar. Né? Alguém tem que abrir o caminho, exatamente. Né? E aí depois, acho que o último que eu me lembro, assim, de importante mesmo, foi 2006, que foi quando eu conheci Suzy Lopes, Sim, nossa maravilhosa. Não só Suzy, nessa época eu entrei para o elenco de um espetáculo que Neto Ribeiro, que é ator também incrível, demais, Neto. E ele estava fazendo um musical sobre Cazuza. E aí eu entrei nesse espetáculo por conta da voz, porque eles estavam querendo uma cantora e tudo e tal. E aí Suzinha fazia parte do elenco, Jorge Félix fazia parte do elenco, Amandi Cortez, não sei se você lembra. Sim. A Amandi hoje está em Noronha, vivendo de música, um querido. E aí eu peguei isso com unhas e dentes, porque fazia muito tempo que eu estava com saudade daquela coisa do teatro, principalmente misturando com a música, né? Sim. Eu me lembro que em 2009, 3 anos depois, eu fiz o lançamento do meu primeiro disco como Mira Maia, que foi o Na Mira, no Teatro Paulo Pontes, e a gente conseguiu reunir todas essas linguagens. A gente conseguiu colocar música, dança, teatro e circo no palco, e eu acho que isso... todos os jornais me deram pauta. Nessa época, a gente ainda tinha o jornal impresso. Sim. Então, eu guardo isso como se fosse um tesouro, porque eu tenho muita saudade. né? Eu tenho muita saudade do jornal impresso, muita. O Jornal União ainda faz o jornal impresso. Sim. Toda vez que sai alguma coisa, por favor, guarda para mim. Eu gosto de guardar o jornal impresso, acho lindo. E então, o meu contato com o teatro mais forte foi em 2006, a gente fez o Vila Cazuza, que ficou até 2007 em cartaz. Aí, logo em seguida, acho que em 2008, a gente fez o Ópera do Chico, que foi sobre a vida de Chico Buarque e tudo e tal. Novamente com Suzy no elenco. Fui muito sortuda também, né? E acho que a primeira vez que eu te vi cantar foi num sarau de Suzy. Foi, né? Foi. Desde quando eu conheci Suzy, na verdade eu conheci Suzy nesse 2006 para fazer esse espetáculo e a gente nunca mais se desgrudou. Um beijo, Suzy. Mas Suzy, outro beijo, Suzinha. E aí pronto, depois disso eu mergulhei na música e aí eu vivi tudo que você possa imaginar na música, né? Tanto a parte autoral, que era muito principiante ainda, eu estava procurando o que era que eu ia fazer, entendendo, conhecendo as pessoas, os compositores, descobrindo o que era que eu queria ser quando eu crescesse, porque aquilo era tudo muito novo para mim. E você começou cantando em barzinho? Na verdade eu comecei pelo conservatório. Quando eu decidi, eu quero ser cantora profissional, eu fui estudar para ser... na minha cabeça, porque hoje em dia as pessoas querem ser cantores e no outro dia são. Isso. Eu acho engraçado, porque tem vezes que dá certo, mas tem vezes que fica faltando uns pedaços, né, importantes. Sim. E aí eu decidi ir para o conservatório, estudar técnica vocal, estudar canto coral, fazer musicalização. Eu passei anos estudando isso. Eu fazia jornalismo na UFPB, na verdade eu era
estudante de rádio e TV, que estudava, a gente pagava a cadeira junto. Acho que a gente se conheceu nessa época, né, Mila? É verdade. E aí eu fazia isso e fazia paralelamente o curso de música. Todos os cursos de extensão de música que eu pude fazer enquanto eu estava na UFPB, eu fiz. E aí, nesse período, eu já fazia barzinho, cantava voz e violão em festa privada. E fui me desenrolando nisso daí. Sempre no canto ou chegou a estudar algum instrumento? Não, eu cheguei a estudar alguma coisa de percussão, até hoje toco algumas coisas, mas bem curiosamente não estudei o instrumento em si. Fiz parte dos Tambores da Lua, que era de Chiquinho, achava maravilhoso, que era o Círculo dos Tambores, né? Eu fiz parte, tocava alfaia. Mas ficou ali também, é uma coisa que eu guardo com muito carinho, mas não desenvolvi. Era muita coisa, né, amiga? Sim. Porque eu vivia essa coisa da música, eu fazia rádio e TV, eu fazia extensão, eu cantava no coral da universidade, eu cantava nos barzinhos. Depois eu larguei rádio e TV já no finalzinho. Não concluiu? Só faltou o TCC para eu concluir, minha mãe quase me mata, mas não concluí. E aí depois eu larguei tudo para ser enfermeira. E aí eu fiz o curso, concluí o curso, sou enfermeira, sou especialista em centro cirúrgico. Atuou como enfermeira? Atuei muito tempo como enfermeira e larguei a enfermagem quando passei num teste para ser cantora de navio de cruzeiro. E aí a música me puxou novamente. Minha vida toda sempre foi essa coisa assim. O cabo de guerra. O cabo de guerra. Mas a arte, quando tá dentro, não dá para vencer. E aí, né? desde 2010, que foi quando eu embarquei acho que novembro de 2010, eu embarquei no Bleu de France para fazer uma temporada de navio, que foi, acho que uma das maiores escolas da minha vida. Acredito. E aí, desde então, eu vivo só de música. Da música. E como foi isso na tua família? E de publicidade também, né? Sim. Porque só de música na Paraíba, no início, era bem difícil. Sim. Continua sendo, na verdade. Mas a gente tá aí cavando, né? Mulheres corajosas sempre tem crescido, vão mais né, longe, Mira? O movimento, a cena da música, acho que ela tá encorpando, tá melhor, né? E eu acho que quando a gente se junta, quando a gente entende que a gente junto é mais potente, é maior, então eu acho que sempre gera mais energia, né? Sim, com certeza. Em prol da gente mesmo, dos artistas todos. Eu acho a arte como um todo. Não coloco só a música nesse pacote, não. Tá tudo muito interligado, sabe? E todo mundo vive um pouco a mesma história, né? Exatamente. Tem que se juntar para se apoiar, para poder crescer. E vem cá, na tua casa, como é que foi isso? Então, lá em casa foi uma conquista gostosa. Tudo que é conquistado é mais gostoso, né? No começo, ninguém queria nem saber. Eu gazeava a aula para poder ir para o karaokê do Bardock, que era em frente ao Acrópolis, eu não sei se você lembra. Sim. Era muito famoso o karaokê do Bardock. Inclusive, se Jeane estiver assistindo, é uma querida. Sempre que eu encontro ela, eu sabia que você ia crescer, ia ser uma cantora maravilhosa. Porque eu comecei cantando no karaokê do Bardock, assim. Eu me entendi como artista no karaokê do Bardock, porque era exatamente na época da faculdade, quando eu estava só estudando. Então, o Bardock não era um karaokê videokê, nem tinha videokê. Era com banda. Sim. Então eu me achava a artista, a cantora, quando eu ia pro Bardock, porque era uma banda me acompanhando, com palco, com luz, era incrível. E era onde você tinha pra, naquela época, botar pra fora. Acho que hoje quem faz isso aqui em João Pessoa é Jeff, meu amigo lá no Atol. Um beijo, Jeff, meu careca favorito. Beijo, Jeff. São muitos amigos em comuns. Sim. E aí eu comecei lá no karaokê do Bardock. E eu me lembro que eu ia tanto, era às quartas-feiras, e eu ia tantas vezes, e eu cantava direitinho, era afinada, estudava na UFPB, então tudo que eu aprendia lá eu colocava em prática no karaokê, e geralmente no karaokê as pessoas vão mais para se divertir, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. É a proposta, né? A proposta é essa. Eu acho que vale tudo, eu acho que vale para quem tá querendo extravasar, como é o que eu sempre... Até hoje eu sou doente por karaokê, até hoje as pessoas de vez em quando me veem nos karaokês de João Pessoa, porque até hoje eu sou apaixonada, gosto. Eu faço em casa, é uma prática minha. E aí chegou um tempo que eles não me deixaram mais eu cantar no Bardock, porque eu estava encabulando as pessoas. Constrangendo os pobres mortais que não tinham essa voz. A Jeane, muito maravilhosa, me chamou para apresentar. Eu era a apresentadora do karaokê. Era muito divertido. Então eu cantava umas 2 canções no começo e umas 2 canções no final, mas eu só ficava chamando as fichinhas da galera. Muito boa essa história, maravilhosa. Demais. Outra história muito divertida
com relação a essa coisa de ser cantora, que também foi nesse início, foi no Meg Shopping. Foi um dos primeiros lugares que eu comecei a trabalhar como cantora profissional, ganhando minha graninha ali, saca? Eu era estudante da UFPB ainda, então aquela grana era muito massa para eu comprar minhas coisas, minhas baladinhas. E eu acho que eu cantava toda quinta-feira. Nessa época, quem era meu frequentador assíduo era Astier Basílio. Sim. Veja minha chiqueza. Chiquérrima. Eu iniciante e Astier Basílio se sentava numa mesa. Na plateia. Acho que ele morava ali perto. Ele sentava numa mesa, tá morando na Rússia hoje em dia, né? Até hoje nós somos amigos. E até hoje a gente se lembra disso. Ele sentava numa mesa, pedia o chopp dele e ficava me observando cantar. E pedia músicas e sempre escrevia uma coisa ou outra no jornal, porque ele já era jornalista. Então, quando saía um negócio meio assim, eu achava chiquérrimo, pô, tô começando e já tem uma notinha minha. Eu guardo tudo isso eu tenho guardado do jornal impresso. Se saísse uma linha, eu tava lá cortando e guardando. E aí, eu cantava todas as quintas-feiras no Meg Shopping. E o Meg Shopping era um shopping que estava começando. Eu cantava embaixo da escada, nem era escada rolante, era uma escada assim. E tinha cursinhos nos andares superiores, era de cursinhos. E eu não conseguia me contentar de ser uma cantora, de cantar aquela coisa, aquela MPB baixinha. De ser o fundo, né? O fundo. Não, eu tinha que chamar a atenção das pessoas, eu fazia um show, eu levava uma roupa e trocava e fazia... acontecia. Terminou que eu comecei a atrapalhar os cursinhos, porque os alunos saíam muito barulho. Ah, sim! Não, eles queriam ficar no show. Os alunos saíam de dentro das salas de aula e começavam a jogar papelzinho, me pedindo música. E, de repente, estava cheio de gente nos corrimãos. Corrimãos, gente, eu não estou lembrando desse plural agora. Corrimãos. E aí ficava todo mundo ali em cima... E todo mundo jogando os pedidos das músicas e, de repente, aquilo virava um acontecimento. O próprio show. E, nessa época, seu Manuel Gaudêncio me chamou na sala dele. Eu fui toda me tremendo, obviamente. Ele me convidou a me retirar do shopping, gentilmente. Mas eu achei tão bonito. E isso eu guardo para mim como um passo muito importante para mim. Porque ele me chamou na sala dele e falou, você é maravilhosa, mas você não é cantora de shopping. Para mim foi ruim naquele momento, porque eu não queria perder aquela grana. Sim. A gente ganhava por semana, toda semana tinha aquele dinheirozinho, mas a gente ganhava no final do mês. Era como se fosse um salário, vamos dizer assim. Acho que até hoje deve funcionar assim. E aí, para mim, era muito massa, porque eu era estudante. Mas ele olhou para mim, ele falou com tanto carinho que eu senti verdade naquilo que ele estava me dizendo. Ele não estava só me botando para fora. Ele falou, olha, você não é cantora de shopping. Isso aqui não é para você. E você está me causando problemas nos cursinhos porque os alunos estão saindo das aulas para ficar assistindo seu show e essa não é a proposta. A proposta é só um fundo musical para quem está na Praça da Alimentação, lá embaixo. Aí eu falei, mas eu tento, não sei o que. Ele, não, Mira, deixa eu lhe dizer, vá buscar o que é seu, que você... Nessa época eu nem era Mira Maia, eu nem usava esse nome. Ele nem me chamava de Mira, que Mira era um apelido de família, né? Você usava Mirelle? Eu usava Mirelle mesmo, era Mirelle. E aí ele me disse isso e foi muito especial, porque desde que ele disse isso, eu acreditei vigorosamente e fui em busca disso, mesmo que às cegas, mesmo que sem saber para que lado eu fosse, porque, como eu te disse, não tinha ninguém da minha família, eu não tinha nenhum amigo próximo que me dissesse por onde ir. As portas, né? Aí, de uns tempos para cá, eu inclusive já aceitei esse tempo na minha vida, porque no começo eu ainda ficava querendo culpar, sei lá, alguém, achar um bode expiatório para eu ter começado tarde. Olha, se eu tivesse começado mais cedo, eu já estaria mais longe. Mas talvez eu não tivesse como eu estou agora, sabe? Tão certa do que eu estou fazendo, tão com tanta firmeza, com tanta pesquisa, com tanta vontade, com tanta maturidade certeza. Do tempo. Sim, também. De tudo, também minha contribui, inclusive, né? Isso. Minha. Eu acho que tudo tem um tempo de ser. E desde que eu entendi isso, até para lidar com minha ansiedade, melhorou, ficou melhor. Ficou mais fácil de domá-la. Porque ela está ali, ela é aquele cãozinho que ela tá ali. Todos nós, né? Ela fica ali perto de você, mas quem manda nela sou eu hoje em dia. Isso, tá sob controle, né? Tá sim. De vez em quando ela fica meio raivosa, mas eu entendo ela me entende, né? Tá tudo bem. Mira, e aí, pós-navio, você passou essa temporada no navio e quando voltou... Quando eu voltei do navio, na verdade eu pedi exoneração de enfermeira, né, nessa época.
Todos os meus colegas, eles torciam muito por mim, são meus amigos até hoje. Toda vez que eu tenho show, de vez em quando, claro que eu nunca consigo encontrar com todos, mas eu sempre encontro. Meus amigos do curso de comunicação também sempre me dão a honra da presença. E todo mundo me incentivou muito. Vai, mulher, vai, que vai ser lindo, que vai ser maravilhoso. E foi lindo. Foi uma experiência incrível. Eu acho que tudo de mais ético e de mais responsável, de horário, de figurino, de essa coisa do espetáculo que eu gosto de mostrar nos meus shows, de dança, de figurino, de interpretação. Aprendi muito com o navio. E depois que eu voltei do navio, eu olhei para o meu esposo, eu já estava com o meu esposo, e eu olhei para ele assim e falei, é isso que eu quero. Me ajuda, segura a onda comigo, porque eu vou chutar o pau e eu quero viver disso. E aí no começo, todo começo... Difícil, é muito difícil, né? Na verdade, acho que até a pandemia ainda era muito sofrido, aquela grana curta, apertada, continua um pouco apertada, mas já dá para pagar a feira sem fazer careta, sabe? E aí você olha para trás e vê que valeu a pena tudo que você escolheu e escolhe diariamente. Maior perrengue, assim, Mira, ou algum, né, que eu imagino que você tenha passado por vários, assim, qual foi um que você... assim, traz como uma grande experiência? De quê? De artístico ou da vida? Da vida artística, né? De ter escolhido essa vida dentro desse contexto. Ai, gente, são muitos. Ser mulher no universo da música, eu acho que já é um perrengue. Sim. Eu tenho certeza que todas que me escutam não vão achar que é mimimi. Quem acha que é mimimi é porque não vive a realidade. Basta que você olhe qualquer flyer, qualquer arte de qualquer festa pública de qualquer cidade. Conte quantos artistas homens tem e quantas mulheres tem num cartaz de uma festa com muitos artistas. Eu já começo a brincadeira daí. É tudo muito diferente. É diferente a quantidade de shows, é diferente o tratamento, cachê. É diferente, muito diferente o cachê. É tudo muito diferente. O respeito também. Sim. Nos bastidores. Já fui fazer show, vamos dizer um perrengue. Já fui fazer show, sempre tem essa coisa do figurino, o cuidado de... Porque eu acho que você tira um tempo precioso da sua vida, e depois do Covid eu entendi o quão precioso é o tempo, e você tira esse tempo precioso da sua vida para me ver, eu acho que você tem que ver o melhor que eu posso lhe mostrar. De tudo, da minha performance, da minha voz, da minha roupa. Então eu sou muito cri-cri com tudo, desde o ensaio. Eu sou aquela cantora que eu faço questão do ensaio, da passagem de som, do camarim. Eu gosto de todas as etapas, da produção da música, do arranjo, dos vocais. Eu estou em todas as etapas da criação do meu trabalho. E aí teve um dia que eu fui fazer um show numa cidadezinha perto daqui de João Pessoa, e fui abrir uma grande banda de forró. Eu era... Antes dessa banda, eram duas bandas, na verdade. Eu era a primeira e depois iam ter dois cantores, bem conhecidos de forró. Eu era a única mulher do backstage e não tinha camarim para mim. Quando eu cheguei, eu precisava trocar de roupa. Sim. E tinha o camarim do artista A, o camarim do artista B e uma cadeira dessas de plástico branca do lado de fora. E aquele era o meu lugar. Nossa. É tipo isso. Eu com a bolsinha na mão, fiquei bem, isso quase que... Mas eu tenho uma coisa muito forte em mim, para não dizer... Eu ia dizer no palavrão, ainda bem que eu segurei. Mas eu tenho uma coisa muito assim em mim, que é de transformar a raiva em combustível. No primeiro impacto, eu fiquei sentada na cadeira e eu olhava assim para o meu esposo, que ele sempre está comigo. Te amo, amor. Maravilhoso. E ele estava comigo e quando ele me vê triste, ele fica enlouquecido. E eu segurando minha bolsinha assim, com a roupa que eu tinha que trocar, e eu olhei para ele assim, eu falei, como é que eu vou trocar de roupa? E agora? Que tipo, os camarins dos caras estavam com os caras, né? E era só homem. Sim. E eram muitos. Sim. Então, tipo, eu precisava de algum lugar para trocar de roupa. E aí eu disse, e agora? Como é que eu vou trocar de roupa? Aí eu enchi o olho de lágrima. Aí ele fez, não, a gente vai resolver isso. E enquanto ele pensava, eu não posso chorar aqui. Eu tenho um show para fazer. E aí, sabe aquela coisa, engole o choro. Engoli o choro. E aí um amigo nosso, porque a van tinha deixado a gente e era lá longe, porque, enfim, aquelas festas de cidade pequena. Sim.
que não Estaciona tem lá. o estacionamento, ele me deixou no backstage e ele já estava lá longe, não tinha como a gente, enfim. A gente conseguiu um amigo que emprestou o carro dele e eu fui trocar de roupa dentro de um carro. A sorte que eu já tinha chegado maquiada, que geralmente sou eu mesma que faço minhas maquiagens nos shows. Não por nada, terminou virando, por conta da minha ansiedade, eu tenho ansiedade, e terminou virando meio que um ritual para mim, antes do show, de calmaria. É o meu momento que eu tô ali, o espelho, eu coloco o meu fone, vou ouvindo as músicas dos shows, vou me lembrando o que é que eu tenho para falar, qual é o momento que eu saio, qual é o momento que eu troco de roupa, qual é o momento que eu falo com os meninos que eu sempre faço um joguinho teatral com os meninos do back vocal para ficar... eu acho bacana essa coisa do espetáculo, né? Mesmo, sabe? E aí, nessa hora da maquiagem, eu tô ali comigo mesma. Então, isso meio que virou um ritual. E aí, nesse dia, eu já tinha chegado maquiada. Mas, geralmente, eu não chegava. Imagina se eu tivesse que me maquiar num carro escuro. Então, eu troquei. Foi bem sofrido esse dia, mas o show foi incrível. E até hoje eu tenho um contato com as pessoas que fecharam esse show e ainda fecham shows para mim até hoje, porque viram a garra da Mira Maia, né? Sim. Não me dê a oportunidade, não. Porque se você me der, eu vou, eu agarro e vou. Se você me der, eu vou lá e faço. Mira, e partindo um pouquinho para essa coisa da música autoral, você falou que lá no começo ainda era bem incipiente, você ainda estava se entendendo. Quando é que isso realmente... Na verdade, eu estava me entendendo enquanto estilo e porque existia essa coisa que alguém inventou das prateleiras dos cantores, que os cantores precisam estar numa única prateleira. A gente percebe que você já passeou e passeia ainda por vários estilos. Você é Ivete Sangalo, então você vai cantar só axé para o resto da sua vida. Você não tem o direito de cantar outra coisa. Tá aí Ivete, maravilhosa, que não me deixa mentir, que ela pode cantar o que ela quiser. Sim. Sabe? Então eu acho que isso vem se desconstruindo também ao longo do tempo. Graças a Deus, eu enquanto artista criadora do meu trabalho, eu sou muito da criação do trabalho. Desde o meu primeiro disco já tem músicas autorais minhas. E o meu primeiro disco, ele é muito MPBzinho. Aí eu fiz esse primeiro disco, que foi em 2009, que é o Na Mira, que tem composições maravilhosas de Escurinho, de Kennedy Costa, de Erivando, Tocaia da Paraíba, Vandenberg Pegado, que era do grupo Cabeça Chata, tem de Lúcio Lins, nosso saudoso Lúcio Lins, tem artistas incríveis nesse disco e tem músicas minhas também. Eu acho que tem 2 músicas minhas nesse disco. Em 2013, eu já estava... Acho que foi quando eu passei por o processo de emagrecimento, que fiquei com o cabelo curto, que eu quis extravasar e quis ir por aquele universo do rock and roll, que era uma coisa que eu escutava muito. Fazia parte. Eu conheci o meu esposo, eu tinha um show especial de Alanis Morissette. E eu cantava um show inteiro de Alanis Morissette, que eu adorava. Inclusive, esse ano estivemos juntos no Lollapalooza, no show de Alanis. E foi muito emocionante pra gente, porque a gente começou, ele se apaixonou por mim num show que eu fiz no Circuito das Praças, aqui em João Pessoa, sim. E eu cantava, era um especial de Alanis Morissette. Então, eu quis ir para esse universo do rock and roll e eu fiz um disco com 13 canções, todas autorais. Inclusive 2 músicas em inglês, todas autorais minhas. Então gravei um disco inteiro autoral, só de rock and roll, que eu tava naquela pilha de fazer. Eu já tinha voltado do navio, tinha passado por esse processo de emagrecimento e eu tava naquela vontade de gritar pro mundo. Eu consegui, sabe? Porque foi a vida inteira lutando contra a balança, até hoje. A obesidade é uma doença de verdade, é uma doença crônica, que as pessoas precisam levar a sério. A gente precisa conversar mais sobre isso. Sim. E é uma coisa que eu luto todos os dias, porque ela, assim como a ansiedade, está ali. Então, todos os dias, tem dia que ela ganha, tem dia que eu ganho. Estão ali bem pertinho, na verdade, né? Bem pertinho. As duas. As duas, exatamente. Tanto que na pandemia, eu engordei tudo que eu tinha conseguido emagrecer. Eu engordei tudo de novo, aí depois da pandemia, outro processo de me entender, de me aceitar, vamos fazer tudo de novo e a gente vai conseguir de novo, e eu consegui mais ainda.
E há uma cobrança muito forte, né, Mira? Total. Principalmente porque você trabalha com a imagem, né? Então, existiram algumas cantoras, muitas, até eu mesmo tentei acreditar nisso porque é gordofobia. A gente mesmo tem. Sim. A gente mesmo tem com a gente mesmo. A gente só não admite que tem. Mas a gente mesmo tem. Ninguém quer ser. Aí todo mundo, eu sou, porque Marília Mendonça. Que não pode falar de quem é gordo, porque não sei o quê. A primeira oportunidade que tem, faz o quê? Emagrece. Maiara e Maraísa. O procedimento. Thaísa Carla, acho que é Thaísa Carla, que foi a dançarina de Anitta. Até um dia desse, gritava, bradava para todo mundo, processos e mais processos contra quem era... Eu não acho certo a gordofobia. Não é isso. Não é que você tenha mas não tem que romantizar a obesidade. A obesidade é uma doença que mata. Sim. Então, eu não acho que você tem que romantizar, sabe? E eu era uma gordinha super que me aceitava. Quem me conhece do tempo que eu era mais... que eu estava bem acima do peso, sabia que eu chutava o pau. Lidava tranquilo. Sempre. Mas de dizer que eu estava ali e eu estava muito satisfeita com aquilo ali, não estava. Por quê? Porque você se cansa mais, porque é muito mais difícil de achar figurino, Sim. Porque as pessoas têm preconceito. Se eu sou uma mulher que estou nesse universo, que já passo por todo o preconceito por ser mulher, agora por ser 40 mais, ainda mais acima do peso, amor, você não está entendendo. São 30 mil cancelas até eu conseguir chegar no último concorrente da corrida do ouro, entendeu? É muito pesado, é muito injusto. Então, eu acho que não se deve romantizar. E foi um longo aprendizado, até hoje é como eu lhe digo, até hoje eu brigo com isso todos os dias. Mas eu aprendi muito a lidar com a alimentação. A alimentação, para mim, hoje em dia é remédio. Sim. Então, eu só estou bem quando eu me alimento bem. Qual foi a virada? A virada nisso? Eu não sei lhe dizer exatamente quando, mas, tipo, esse primeiro processo de emagrecimento ali, 2012, de 2011, 2012, 2013, que foi quando eu entrei nessa coisa do rock and roll e tudo e tal, esse processo foi muito mais estético. Sim. Esse processo Você começa a se expor mais. Foi muito mais estético, assim. Aí, não que eu acho que seja bobagem, eu acho que vale tudo para você se sentir melhor. Bem. Só que eu acho que não é só isso. Então, a partir do momento que aí chegou a pandemia, toda aquela exposição foi para dentro da gaiola. Sim. Todo mundo trancado em casa. Recolhimento total, né? Isolamento, né? Que fala. Uma loucura aquilo ali. Loucura não demais. Gosto nem de me lembrar. Demais. Todo mundo que tinha qualquer chance de problema psicológico, psiquiátrico, ali foi gatilho, né? Total. Então, e o meu ainda culminou no COVID em si, que foi uma experiência... você perguntou de experiência difícil, eu perguntei artística ou da vida pessoal, porque sem sombra de dúvidas, sem nenhum... Já tive vários outros problemas grandes, mas nada se compara. Nada se compara. Então, eu acho que eu tive duas viradas. Uma foi em 2013, que foi essa virada estética. Sim. Então eu fui com muita força de vontade, com unhas e dentes, com sede ao pote, consegui emagreci rápido. Mas aí é aquela coisa que a gente estava conversando antes de começar o podcast. De repente você se acostuma com aquilo, fica confortável e você esquece. Deixa pra lá. Já consegui. Passou, né? Passou. Não passa. E aí depois da pandemia eu engordei tudo de novo. E aí eu entendi que eu tinha que olhar para isso com outra cara. Então, para você ver como o Covid foi violento para mim, até nisso. Eu passei 25 dias internada. E esses 25 dias eu perdi 11 quilos. Nossa. Em 25 dias de internação do Covid. Eu não conseguia comer, porque eu não sentia cheiro nem gosto de nada, então a comida não tinha gosto de nada. Não fazia sentido. Eu engoli ali 3 colheradas para poder me manter viva, mas eu não conseguia, virava... E sem condição... eu não sei explicar. Eu tinha problema até com a textura da comida, virava bucha na minha boca, era horroroso. Então eu me hidratava, eles me colocavam muita vitamina, coisa no soro, porque eu não conseguia comer. Sem contar que até para comer a minha respiração era muito ruim. Eu fiquei com quase 80% né? do pulmão comprometido. É babado. Então, acho que a minha
a minha segunda virada, ela veio aí, depois do Covid. Obviamente que eu tive sequei de repente de novo, né? Eu acho que eu tinha ganhado uns 20 quilos, eu perdi 11. É a metade do caminho. Sim. Vamos agora buscar o resto que eu chutei ainda... o pau, né? E aí foi tudo. Aí eu fui atrás de uma coisa holística. Sim. Que eu acho que eu nunca tinha feito tão bem feito. E aí foi 2022, 2023 isso já. Recente, né? É recente. Que as pessoas me encontram hoje e fazem, Mira como tu tá magrinha. Não foi agora. Desde 2023. E eu tô aqui, ó. Todos os dias eu tô aqui, prestando atenção para se der um passinho fora, volta tudo. É uma vigilância... É diário. É diário. Eu falo para todo mundo, é diário. Só que agora eu tenho certeza que não passou. Agora eu tenho essa certeza dentro de mim. Não passou. Então, tipo, parece um besourinho assim no meu ouvido. Tem coisas que eu nem consigo comer. É um pânico tão grande que de voltar para aquilo ali novamente, pela terceira vez, que tem coisas que eu nem consigo comer. Eu olho assim e digo, não, isso aqui eu não como, não. Mas algumas coisas, às vezes você tem vontade e tudo e tal, mas todos os dias eu estou ali vigilante. Todos os dias. Atividade física virou regra. Sempre. Que também não era. Então virou regra. Eu, inclusive, digo para minhas amigas, principalmente as 40 mais, gente, olha, 40 mais, a gente só tem duas opções. Ou você vai para a academia querendo, ou você vai sem querer. Mas você tem que ir. Não é negociável, né? Não ir não é negociável, não tem essa opção. Porque você tem que envelhecer com dignidade. Sim. E, gata, no São João, eu até que tenho uma malemolência no palco mais suave. Mas no carnaval é puxado. A senhora me acompanhou. Acompanho. No carnaval é muito puxado. Eu faço shows de 3 horas no carnaval, às vezes, nos ensaios. Sim. Sem parar de pular. Sem parar de pular. Que você esteve comigo. Sou testemunha. Então, eu suo muito, eu exijo muito das minhas pernas, dos meus joelhos, dos meus pés. Como é que você se prepara, Mira? Então, a minha preparação para o carnaval é sempre bem mais pesada do que a do São João. Querido São João, te amo. Mas no carnaval, até fazer treino na esteira cantando, eu faço. Faço treinos no jumping. Cantando? Cantando. Pra aguentar o pique, Pra poder cantar e dançar. Você não aguenta um trio elétrico sem fazer. Acompanha Ivete. Ivete faz boxe pra poder conseguir. Pra sustentar. Esse ano, inclusive, eu entrei no jiu-jitsu. Com Mona Lisa. Beijo, Mona Lisa. Minha professora tá com ódio de mim, porque depois do carnaval dei uma fugida. E agora no São João também, ela, né? Não vai estar dando, Mona Lisa. Em breve ela voltará. Vivo prometendo a ela, mas ainda não voltei, Brasil. Ela voltará, calma. Mas eu acho incrível, porque eu acho o jiu-jitsu muito lúdico. Sim. E além dele ser lúdico, você consegue perder muita caloria se divertindo, rindo à beça. E os treinos de Mona Lisa são só para mulheres. Então, eu acho muito mais fantástico, porque você fica mais à vontade, né? E tem um domínio de corpo, né? Exatamente. Tem ali uma consciência. E aquela consciência da defesa pessoal, que eu acho que é o que me apaixona mais no jiu-jitsu. Essa coisa de você saber o que fazer. A gente acaba precisando. Numa hora de um perrengue. Graças a Deus, eu nunca precisei. Mas eu acho fantástico. Então, essa preparação no carnaval, ela é bem mais potente. Eu começo, antes. Setembro, outubro, eu já estou ali, intensificando mais os treinos, a musculação, a alimentação, mais proteína. Tudo conta para o carnaval. E o essa recuperação... Pós-carnaval, por exemplo, passou o carnaval, que eu acho que é o teu momento do ano mais intenso. Não, é o São João. O São João é mais intenso que o carnaval. Mais intenso de shows é o São João. De quantidade de shows. Quantidade de shows. Não, mas mais intenso de maratona é o carnaval. É o carnaval. Porque o carnaval a gente pega muita dobrada, que a gente chama que são 2 por dia. Show de manhã cansa muito, porque é muito quente. A temperatura está bem mais alta no carnaval do que no São João. A maioria dos shows do São João são à noite, então é tudo muito mais confortável, aquele friozinho gostoso. As coreografias não são tão intensas. Sim. As músicas também, a aceleração é tudo mais sutil. Calmo, né? Aí no carnaval, aí no carnaval é babado. Mas eu gosto muito. E tem dança, falando nas coreografias aí, né? Uma das coisas, não pode, tenho que puxar a sardinha pro meu lado aqui um pouquinho. Que eu admiro a cantora que valoriza balé. Com certeza. Como é, Mira, que você faz assim, esse trabalho com o balé, né? Eu acho então, muito... tudo na minha vida acontece de uma maneira tão gostosa, assim, que eu tô com o Jean. Jean é meu
o balé master, vamos dizer assim. Jean, ele cuida do balé. E Jean, a gente se conheceu, eu estava com aquele meu projeto, que era o Pulse Live, que era um projeto eletrônico, que até isso eu já inventei de fazer. Eu gosto muito de experimentar. E até hoje, tudo que eu vivi tá ali. Sim. Dentro do que eu faço até hoje. É bagagem, No né? meu forró, eu incluo elementos eletrônicos, porque eu gosto de dizer que eu faço pop nordestino, porque eu misturo o pop com o forró e coloco elemento eletrônico. Eu adoro essa miscelânea. É Brasil isso, sabe? Sim. A gente é uma mistura, né? Total. Então, eu estava com esse projeto do eletrônico quando eu conheci Jean através de um amigo que disse: Mira, esse menino dança muito e ele tá fazendo uma vaquinha. Ele tá fazendo isso, acho que foi em 2019, se a memória não me falha agora. E ele estava fazendo uma vaquinha para ir para esses congressos que tem de dança e tudo e tal. E era no Rio de Janeiro e ele precisava juntar uma grana pra ir. E aí eu convidei ele para ele dançar no meu show, fazer um solo no meu show, umas 3 músicas sozinho. Ele botava lá as músicas, dançava, e a galera que tivesse no show, eu explicava que ele era maravilhoso, porque ele é maravilhoso. Sim. E que ele estava fazendo essa vaquinha para ir, e a galera super contribuiu e ele conseguiu ir, foi bem massa. E a gente nunca mais se despregou, igual a Suzy. Então, Jean chegou acho que em 2018, 2019, e a gente tá até hoje junto. E ele que sempre cuida das coreografias. Eu confesso que eu sou muito dançante, mas eu não sou aquela da coreografia, porque eu não consigo me prender muito na coreografia, porque eu sou aquela cantora que eu quero olhar no seu olho. Sim. Então eu quero cada centímetro do palco que eu possa trocar um olhar com quem esteja ali na minha frente, porque eu gosto dessa troca de energia. Eu quero saber se você está sentindo o que eu estou cantando. Porque no começo da minha carreira eu achava que cantar era só alcançar as notas, ser afinada. Técnica. Achava que cantar agudo era a coisa mais linda do mundo. Então, quanto mais alto a pessoa cantasse, mais eu achava bonito. E hoje em dia não é nada disso. Hoje em dia eu penso totalmente diferente. Hoje em dia eu quero saber se você está sentindo a emoção que eu quero que você sinta com aquela música. Para mim é sobre emoção. Então eu não tô nem aí mais. Assim, óbvio que tô. Mas eu não tô... Não é o objetivo, não né? Eu não tô preocupada se numa hora de uma música extremamente dramática que eu tenho no meu show de forró, por exemplo, que às vezes eu me emociono e a voz trêmula sai do tom ou dá uma subtonada e eu vou ficar, ai meu Deus, eu subtonei. Não quero saber. Que ninguém que tá triste não vai cantar sem dar aquela tremida ali da emoção. Então eu vou na emoção, eu quero que você sinta aquela emoção ali. Então para mim hoje em dia é muito mais importante a interpretação, a emoção daquilo que eu estou cantando, do que o tom da música exato. Claro que eu sempre primo por isso e graças a Deus eu erro bem pouco. Mas eu acho que o ao vivo é isso, sabe? Sim. Quem canta ao vivo mesmo, que bota o gogó para jogo, vai ter uma hora ou outra que vai dar aquele deslize normal da emoção que a música pede, né? E eu sou bem de boa com isso, bem resolvidíssima, inclusive. Ô Mira, e no palco, o que é mais... Não sei, o que é o palco pra você? Casa. Minha casa. Tô ali. A borboleta, o frio na barriga sempre vai existir, né? Sempre. Acho que a partir do momento que não existe mais é porque não tem mais a paixão, né? Sim. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. E sempre tenho nervoso. Pode ser para vir aqui conversar com você. Tava em casa tomando banho, sempre me dá aquele nervoso, porque eu sou apaixonada. E toda vez que você é apaixonada, você fica nervosinha. Sim. Ai, vou encontrar com meu amor. Fico nervosa. Sempre fico. Não importa o tamanho do palco, eu sempre fico, mas pisei, cantei a primeira nota, tô em casa. E vai. É essa a sensação que eu tenho. Qual foi teu show mais marcante? Tem muitos que são, mas eu acho que eu acho que foi agora há pouco tempo e que marcou a minha vida artística, desse ponto de vista que a gente estava conversando, que você diz, Mira, a tua virada de chave é perceptível. Sim. A gente sente esse crescimento. Eu me senti muito abraçada no meu show do São João de Santa Rita do ano passado. Porque eu acho que em um único dia, eu ganhei mais de 3.000 seguidores. É como se quase todo mundo que não, porque acho lá... que tem umas 20.000 pessoas. Mas o público que estava lá me abraçou de uma maneira que eu, inclusive, gastei um tempo para salvar todas as mensagens
que eu recebi por escrito no meu direct do Instagram. Eu tenho uma equipe que mexe comigo no meu Instagram, porque, graças a Deus, hoje em dia é um pouco difícil de acompanhar. Mas eu falei, isso eu quero fazer. Eu quero salvar todas essas mensagens de carinho que eu recebi do povo de Santa Rita. Santa Rita, um beijo, eu amo vocês. E aquilo mudou, vai mudar para sempre, assim. Aquilo fez muita diferença para mim. De dizer assim, é um reconhecimento fora de casa. Embora seja aqui pertinho, mas é porque é muita gente de muitos lugares. Santa Rita é um São João gigante, assim como o de Campina Grande. Não sei se você já foi, mas é enorme. Não, nunca fui. É enorme, é uma coisa grandiosa, é um palco grandioso. Eu fui tratada maravilhosamente bem, de tudo, de backstage, de passagem de som, de camarim. O som estava impecável, a gente fez um show maravilhoso, balé, tudo em cima. Então, tipo, era uma coisa que a gente sempre quis ter feito daquele tamanho. E eu acho que foi a primeira oportunidade da gente fazer daquele tamanho, com aquela magnitude e de ser abraçado pelo público, como a gente foi, do começo até o fim. Então foi uma noite muito especial e foi noite da véspera do dia 23 de junho. Esse ano eu faço 2 shows no dia 23 de junho. Então foi dia 23 de junho, é uma data muito significativa para mim. Eu sou junina, eu sou apaixonada pelo São João. É uma coisa muito característica do sertão, sim, da coisa da colheita. Meu avô sempre trabalhou, sempre mexeu com terra, com plantações. E eu sempre via a alegria dele quando tinha um inverno bom, que tinha essa colheita boa. E a gente sempre via ele espalhando feijão na calçada, milho. Meu avô guardava silos de milho, de feijão. Então eu cresci vendo isso. Então isso para mim, a festa de São João é sempre da colheita, é sempre da fartura. E eu vi muito da isso. Família, né? Eu vi muito isso, então é muito memória afetiva para mim. E hoje, né, você está, como o São João tem toda essa importância, e hoje você está aí, maior agenda de shows que você teve até hoje, nesse período. Como é que é para você, enquanto artista, né, ver porque está na cara que o seu trabalho está crescendo, está multiplicando, graças a Deus, está florescendo, então, né? Depois da pandemia, acho que em 2022, eu gosto de fazer essa comparação, nós estamos em 25. Isso. Em 22, eu acho que eu fiz um show em Sapé e um show em outra cidade, que eu não estou lembrada agora onde. 2022 eu fiz 2 shows. 2023 eu fiz uns 4 ou 5 shows. Para mim já foi uma coisa assim, ai que lindo. Que massa. 2024, ano passado, eu já fiz 10. E a gente deu essa coisa, essa alegria, essa vontade de deixar o espetáculo maior, de colocar um balé maior. Até então eu só tinha 2 pessoas no balé, então a gente aumentou a quantidade no balé. Esse ano eu aumentei a banda. Esse ano eu queria colocar metais na banda. O ano passado eu não consegui colocar sanfoneiro, você acredita? Sério? Sanfoneiro está em extinção. Acredito. Acredite, porque sanfoneiro bom. Sim. Sabe? Porque, amiga, é muito difícil. É um instrumento e é um instrumento muito difícil também, né? É muito difícil, e é muito difícil de viver disso. Música, né? E o ano inteiro, sabe? Sim. Eu entendo demais. Então, o ano passado, como a gente tinha uma agenda menor do que a desses outros artistas médio porte, vamos dizer assim, que era onde a gente estava começando a se meter, então, quando a minha agenda saiu, era 10 shows, é muito pouco. Para quem faz 30, para quem faz 20. Então, tipo, os sanfoneiros, eles já estavam com essas outras bandas. Então, eu fiz o ano passado um São João sem sanfona. Esse ano eu vou ter sanfona. E o dobro de shows do ano passado. Então, tipo, cada ano está sendo o dobro, sabe? Então, multiplica, Senhor. Com certeza. A gente está aqui com muita vontade de trabalhar, a gente está com muita vontade de fazer. Esse ano vai ser a primeira vez que eu vou fazer a brincadeira que eu sempre faço no carnaval, de levar um tema para o São João, de conversar sobre uma pauta, de misturar isso cientificamente com o que eu estou... cientificamente que eu digo porque eu gosto muito de pesquisa. Eu adoro fazer pesquisa para compor, para gravar, para resgatar músicas. Então, uma das músicas de trabalho do EP de São João desse ano, que eu estava fuxicando para você, e eu vou até falar aqui, porque eu não quero... é spoiler e eu não quero que seja segredo, que eu quis resgatar uma diva que eu acho muito pop da cultura brasileira, que é Rosana. Então eu regravei o Amor e o Poder do meu jeito, e eu trouxe isso, e eu quis trazer essa coisa do meio que ela lançou essa música
eu fui catar por aí, sabe? Ela lançou essa música no final, em 1987. Eu tinha 7 anos de idade. E essa música marca gerações. A minha filha gosta dessa música até hoje, né? Então... Pra quem não sabe, Amor e Poder... Como uma deusa, você me mantém. Eu acho que isso mexe com o imaginário de todo mundo. Foi tema de novela, né? Então, eu fui primeiro pela artista. Eu acho que alguma banda já deve ter feito alguma releitura disso, mas eu não quis me prender a isso. Eu quis fazer a minha versão. E estou muito feliz com o resultado. E quando eu escolhi a música, eu escolhi primeiro pela música, pela artista, né? Qual é das cantoras pop brasileiras que mais me marcou? Ela foi uma delas, entendeu? Acho que Rita Lee, outra. E eu fiquei pensando o que era que eu podia fazer de Rosana e não tinha como não ser essa música. E aí depois, quando eu fui para 1987, poxa, eu tinha 7 anos de idade, o que era que estava acontecendo em 87? O que era que estava sendo lançado em 87? O que era que estava acontecendo no país em 87, para os anos 90? Essa pesquisa eu acho muito gostosa. E vou juntando as peças. Contextualizo, né? Contextualizo tudo. Contextualizo a roupa, o figurino, a linguagem do que vai ser colocado no telão. Tudo isso vai junto no pacote. E tudo vem da tua cabecinha. Da minha cabecinha. Geminiana, com ascendente em aquário. E tem que ter coragem, né, Mira, para fazer coragem. versões. Muita coragem. As pessoas... Porque imagino que as pessoas devem fazer comparações. Sempre fazem. Mas eu acho que isso já é tão tradicional no forró nordestino. Sim. Dessas versões, né? Que termina sendo um carinho. Acho que eu já passei dessa fase. Eu acho que crítica, não te sabe? Incomoda. Sempre vai ter. É impossível você agradar todo mundo. Não é a minha proposta. Eu acho que arte é identificação. Total. Se você não se identifica com a minha arte, tá tudo bem. Eu só acho perda de tempo uma pessoa que não gosta de Camila Pérez dançando. Aí vai lá no Instagram de Camila Pérez falar mal de Camila. Vai falar bem do que tu gosta. Não perde teu tempo falando mal, não. Só vai fazer mal pra tu, não vai fazer mal pra mim. Sabe? Isso já é muito certo em mim também. Eu já fiquei muito mal com rede social. Já fiquei muito mal, já passei tempos desativada porque fiquei mal. Porque você demora para entender que não é pessoal, não é comigo. Sim. O lixo que você derrama em mim é seu, não é meu. Então, eu sei quem eu sou. Eu demorei muito para entender quem eu sou, mas hoje eu sei demais quem eu sou. Faz terapia, Mira? Hoje eu estou até relapsa com isso, mas fiz muita terapia. Acho importante? Eu acho fundamental. Eu acho necessário. Eu acho que todo mundo devia ter um terapeuta dentro do guarda-roupa. Acho fundamental. Acho que terapia ajuda você a entender quem você é. A buscar dentro de você as suas próprias respostas, das suas próprias perguntas. Sim. Então, eu tenho muita certeza de quem eu sou. Eu tenho muita certeza da minha espiritualidade. Eu tenho muita certeza de onde eu quero chegar. Eu tenho muita certeza que tudo aqui é transitório. Então, nada para mim o foco é material. Meu foco é sempre emocional. É sempre deixar aqui, sabe? A arte, eu vou morrer, a minha voz vai ficar aí, minha arte vai ficar aí, a interpretação que eu fiz de qualquer coisa boa ou ruim vai ficar aí. Mas eu quero que as pessoas saibam que foi com muito amor, com muita paixão. E eu tenho muita certeza disso. Cada vez que eu faço, cada vez que eu me entrego, cada vez que eu invento uma composição, uma versão dessa, que vai ter composição autoral também no EP de São João, tem minhas e tem de outros colegas, mas tudo que eu faço com muita paixão e com muita certeza do que eu quero e de onde eu quero chegar com isso. E a gente vê isso, né, nos seus shows, nas suas performances, sim, com certeza. E eu queria que você falasse um pouquinho da experiência que você teve recente agora na Paixão de Cristo, como tudo. Anjo. Me conta, Nossa Mira, como senhora, é que foi? Toinho Alcântara, outro beijo. Beijo, Toinho. Toinho me escutou numa noite que a gente se encontrou num show de rock que eu adoro assistir. Eu adoro sair da minha bolha, sabe? Eu adoro ver. Esse fim de semana mesmo eu fui assistir um show de Titá, que é um querido. Eu vivo dizendo a ele, Titá, eu tô já ficando rica. Jesus vai me abençoar. Eu quero cuidar da tua carreira artística, porque eu acho Titá um gigante. Maravilhoso, Titá. Acho Titá um beijo, Titá. Outro beijo, Outro Titá. beijo. E aí, Toninho me ouviu falando isso. Ele dizendo, Mira, como é bonito ver a sua trajetória, ver que está crescendo, que o trabalho está tomando corpo.
Aí eu disse, Toninho, dá um trabalho, mas dá um tesão também, é bem bacana. Eu vivo para isso. Todos os dias, Camila, eu acordo pensando no que eu posso fazer para melhorar a minha carreira. Todos os dias. Eu acho que eu penso mais na minha carreira do que no meu marido. Te amo, amor, brincadeira. E aí, eu estava conversando com ele e eu disse isso para ele, assim, numa conversa totalmente aleatória, num show de rock, que eu nunca tinha feito a Paixão de Cristo e que eu tinha essa vontade, porque eu sou criada no sertão e é muito forte isso no interior. Sim. A Paixão de Cristo. Acho que é porque estava chegando perto da época da Semana Santa. Era no começo desse ano. E ele ficou com essa informação guardada na cabeça e quando eles estavam lá na Funjop dividindo os papéis e tudo e tal, ele lembrou-se disso, porque o anjo narrador da Paixão de Cristo esse ano ia cantar. Então eles queriam uma presença feminina que pudesse interpretar e cantar. E eles me deram essa oportunidade e eu... Agarrou, mas daquele jeito, me dá que é meu, sabe? E fui. E arrasou. E fui, eu desmarquei tudo. É tanto que eu estou totalmente atrasada pela cronologia normal desse universo musical e de streaming, que é tudo na velocidade da luz. A galera termina o carnaval já gravando o São João. Mas eu resolvi me dedicar à Paixão de Cristo, porque como eu lhe disse, eu acho que você tem que se entregar total. Eu não queria fazer por fazer nenhum nem outro. Aí eu falei, olha, meu São João hoje vai ser, eu vou lançar dentro do São João e tá tudo certo, porque eu acho que tudo tem o tempo de ser. Se eu vivi a Paixão de Cristo, é porque eu tinha que viver a Paixão de Cristo. E o São João vai ser intenso com as músicas sendo lançadas ali ao vivo. Inclusive, eu vou lançar o EP de São João ao vivo no dia 6 de junho, no Bessa Grill, que é o meu show de aniversário, né? Que sempre tem, todo ano tem, o bailinho de aniversário da Miriam Maia. E esse ano eu vou fazer o lançamento. Vai ser tudo junto, porque eu me entreguei na Paixão de Cristo, assim, de uma maneira que eu desmarquei tudo. Eu não fiz gravação nenhuma, eu não fiz ensaio de nada. A banda ficou ensaiando só os músicos sem mim, porque a gente não podia também perder a liga, até porque mudaram alguns componentes. A gente está com um Dream Team aí para esse São João. Que é fundamental, né, Mira? Você está acompanhada de profissionais. Quando a banda lhe dá o suporte para você ter segurança, olha, eu tenho segurança que eu posso fazer o que eu quiser aqui, que a banda vai segurar a onda. E eu tô com essa banda esse ano. Coisa então boa. Eu tô muito feliz, assim, que eu sei que vai ser grandão esse São João. Eu tô sentindo, todos os dias eu tô sentindo maior isso em mim. É tanto que eu cheguei aqui e já fui me arrepiando, contando pra você e me arrepiando. Quando eu me arrepio é porque vem coisa boa. Mas volta pro anjo. Eu entrei na banda, mas volta pro anjo. O TDAH, tem TDAH também. Nós. Vão contando aí, vão botando aí no pacotinho da gente. Ansiedade, TDAH, sei lá. O anjo foi... Como é que foi, né? Foi assim, um divisor de águas, assim, ganhar o texto. E quando eu ganhei o texto do anjo, que eu vi que o anjo falava a peça inteira, eu falei, meu Deus do céu. Onde é que eu tô me metendo? Onde é que quer que eu inventei isso? Mas eu falei, não, eu não quis, pois agora eu vou fazer e eu vou fazer fazendo. E aí eu mergulhei naquilo, eu estudava todos os dias, eu fazia do jeito que eu faço a métrica para decorar as músicas no meu show, porque eu odeio cantar lendo. Tem cantor que canta o show inteiro lendo o prompter, né? Eu odeio cantar uma coisa ou outra. Até porque te prende muito, né? Me prende, é isso que eu tô lhe dizendo. Eu sou aquela cantora que eu gosto do palco inteiro. Eu preciso do palco inteiro porque eu quero ver quem tá... Claro que eu, infelizmente, não consigo ver quem tá lá atrás, mas quem eu puder ver aqui do começo pro meio e puder trocar essa energia, para mim vai ser maravilhoso. Até porque durante eu acho que isso é uma coisa meio que eu aprendi com as bandas de baile, né? Eu sou cantora forjada nas orquestras de baile e eu aprendi muito isso no baile, que era de perceber quando o baile estava ficando morno e de mudar a estratégia do repertório. Pelo feedback da plateia. Pelo feedback da plateia eu sabia que eu já tinha que mudar aquele ritmo ali. Então isso me deu uma maturidade maravilhosa também. Porque no navio a gente não podia alterar o show, né? E o navio, um show era curto. No baile a gente geralmente tocava 4 horas. Então 4 horas, já cheguei a fazer 5 horas de baile. Meu Deus.
Então, no baile, você tem que ter essa malemolência de trocar o repertório quando não está Na funcionando, hora, né? para a festa não esfriar. Então, eu uso isso até hoje nos meus shows. O meu show, ele tem um corpo. Mas se eu achar que aquele bloco ali do fim vai funcionar melhor no meio, eu puxo na mesma hora. Isso aí E a galera vai junto. E a galera vai. A gente tem o microfone comunicador, interno, que a gente chama, que é o microfone que a gente fica falando do povo, né? Rola muita fofoca nesse microfone? Muita fofoca. E é perceptível, minha cara, né? Porque eu não tenho como fofocar muito, porque eu tô ocupada. Sim. Assim, a mais Meu ocupada. Deus, ela cantando e escutando a sua fofoca. Meu amor, vocês não têm noção do que é que tá. Olha, eu queria um podcast só para falar do retorno da gente. Porque ninguém tem noção do que a gente escuta naquele fone ali. Eu tô cantando ali, você acha que eu tô escutando só a banda e a minha voz? Não. Eu tô escutando a banda, eu tô escutando a minha voz, eu tô escutando o VS, eu tô escutando a voz de comando do VS. O que é o VS, Mira? O VS, para quem... A maioria das bandas grandes trabalham com VS. O VS é como se fosse uma base instrumental gravada num estúdio que a gente usa. A banda tá dublando? Não, a banda tá tocando. Mas... Na minha banda só tem um guitarrista. No VS eu boto mais outras guitarras para completar o som e o som ficar mais grandão. Entendeu? Então é isso. Tipo, o ano passado eu não tinha sanfoneiro no São João. Eu tinha que ter a sanfona no VS. Sim. Porque senão não ia ser forró de verdade. Então o VS ele traz esse preenchimento que deixa o som mais poderoso. É dublagem? Não, a gente toca tudo. Inclusive se tem uma falha, sei lá, no computador e parar o VS, a gente faz na tora. Não é essa a questão. O VS ele é um recurso que chegou para as bandas que eu acho que deixa tudo muito mais profissional, muito mais bonito. Só que para poder a gente entender em que parte do VS está, a voz de comando do VS fica, volta para o refrão, vai para a cabeça. Agora a bateria faz uma viada. Tra. E tudo isso você está escutando ao mesmo tempo da música que você está cantando. Você está escutando... Interagindo com o público. Interagindo com o público. Você está escutando o metrônomo, que é o tic, 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 para você não sair do tempo. Você está escutando o seu marido, que é o seu empresário, dizendo, fala do prefeito agora, que chegou agora na festa. Tudo isso está no meu ouvido, meu amor. Essa criatura, quando caiu na cabeça esse jogo, a pessoa deita, essa cabeça tá... Tem 15 mil pessoas falando na sua cabeça, meu amor. 15 mil. E ainda tem os músicos dizendo, olha essa daí, olha essa pessoa aí de verde, fazendo não sei o que. Ainda fica eles conversando no seu ouvido. Na fofoca. Gente. E a gente ri e termina... Tem um tempo que fica tudo tão automático que é como se não tivesse nada acontecendo e tivesse só a fofoca. Entendeu? É muito automático já. Mas meu sonho era fazer um vídeo. O que você acha que eu estou ouvindo e o que eu realmente estou ouvindo. Olha aí, acho que deve. Um conteúdo. Vamos esperar esse conteúdo. Vamos estar fazendo. Vamos estar fazendo. Mira, daqui pra frente, o que é que você tem aí planejado? Passar esse São João, depois o que é que tem 2025, segundo semestre? Olha, a gente é assim, por exemplo, eu não consegui, eu falei para você que não consegui gravar as coisas do São João na Paixão de Cristo, mas no Carnaval eu já estava comprando parte do figurino do São João, porque eu já sabia mais ou menos a direção. Sim, menina, conta essa parada do figurino, porque eu amo, sou fã dos figurinos de Mira. Então eu tô aqui no seu São João, mas eu já tô fechando os ensaios de Carnaval. Já estão fechados. De 2026. De 2026. Ensaio de carnaval, bloco, trio, tudo a gente já está fechando agora, meio do ano. Mira, repertório, que linha vocês vão seguir com iluminação, tudo isso vem de você? Vem de mim, parte de mim. Ontem mesmo eu tive uma reunião com esse ano vai ser o primeiro ano que eu vou fazer tema no São João, que é o que eu estava lhe dizendo. No Carnaval eu sempre faço um tema. O ano passado eu fiz as Winx, que era um desenho animado, acho que com certeza você lembra. Sim. Que é do nosso tempo. Um dia desse, besteira. E todos os dias eu ia de uma fada diferente das Winx. E eu escolhi as Winx porque eu sabia a quantidade de shows que eu ia fazer, ia casar bem direitinho. E o figurino era lindíssimo. E os figurinos lindos. E aí, é muito tempo. Sim, é um planejamento. É muito tempo para você encontrar os elementos para aqueles figurinos, porque alguns eu faço e alguns
eu compro pronto. Pronto. Médio pronto. Semi-pronto. Geralmente a gente compra aquela base ali, a gente coloca as pedras, adapta, faz ele ficar mais brilhoso, que eu sou bem drag queen nesse aspecto, adoro um paetê, é comigo mesma. E aí os figurinos, eles sempre começam 6 meses antes, com certeza. Então, por isso que todo mundo fica meio assim, quando chega a produção, mas eu estou 6 meses ali já pesquisando. Pensando nisso há tempo, né? Pesquisando, porque demora para achar. Sim. Não é fácil de achar. Não. Ainda mais para uma mulher grande, feito eu. Eu não tenho perna fina, eu não tenho um quadril pequeno. Então, tudo isso para você achar fora é ruim, porque difícil. Quando vem da China é tudo muito pequenininho. Então, a gente tem que pensar em como a gente vai adaptar aquilo, entendeu? Às vezes a gente abre, bota um roletê atrás, aquelas cordinhas de amarrar. Enfim, a gente pensa num jeito para não perder aquele figurino. Aquela ideia daquele figurino. Então, a ideia, mais ou menos, do São João, eu já tive no final do ano. Passado. Antes de começar o carnaval, eu já sabia mais ou menos. O que queria no São Uma João. névoa, mais ou menos. Aí, quando eu cheguei em Rosana, aí eu disse... Plim! Plim! É isto. Por aí. E então, agora já é trabalhando para o carnaval. O São João já está quase pronto. A gente está nos últimos ensaios da banda, inclusive. As músicas estão todas gravadas. A gente deve subir pouquinhos dias antes do dia 6 para as plataformas, só para as pessoas ouvirem, mas a gente quer fazer... no dia 6 a gente vai lançar e vai fazer a captação do audiovisual ao vivo. Então vai ser vai ser um boom, assim, meu e de você, e de todo quem tiver mundo, lá. quem tiver lá. Estaremos. Vai participar disso assim no susto. Vamos fazer e lançar e gravar tudo ao mesmo tempo. Nunca fiz, vai ser... mais uma experiência. Mais uma experiência. Tanto para mim quanto para o público, né? Então a gente vai investir um pouco mais na iluminação. O ano passado já foi incrível, o show foi lotado, meu bailinho de aniversário. Tá virando uma tradição lá no Bessa Grill. E que são os queridos, eles me tratam maravilhosamente bem. E não entra naquela polêmica dos cachês e dos artistas que estava rolando esses dias. É um bar que valoriza muito os artistas e que eu tenho um trânsito muito legal. Na verdade, nem posso considerar o Bessa Grill um bar, né? É uma casa de show. É uma casa de show aí de médio porte, se brincar, né? Acho que sem as mesas deve caber umas 4.000 pessoas no Bessa Grill, tranquilo. É bastante, né? É bastante gente. Então, a gente está muito feliz de levar toda essa pesquisa e toda essa brincadeira que a gente fez de juntar Rosana com 1987, com a Revolução Industrial do Brasil, eu falando já muito. Deixa. Deixa ela e os spoilers dela. E a gente vai jogar tudo isso em tudo, no palco, no figurino. Dessa vez eu não deixei barato, o figurino não vai ser só em mim, a banda toda vai entrar na brincadeira, sabe? Então, inclusive, puxando o gancho do Anjo da Paixão de Cristo, a figurinista da Paixão de Cristo, a gente se apaixonou, Tainá Macedo, maravilhosa, e eu puxei ela para essa aventura e ela super topou. Ela é doutora em figurino, Tainá, e aqui em João Pessoa, bem difícil. Sem muito espaço. Tainá sai daqui para ser jurada das quadrilhas de Roraima, porque ela é doutora, porque ela sabe, porque ela é boa, porque ela é grande. Aí eu falei, não, mulher, vem cá. E quando é mulher, aí você me ganha. Sempre que é mulher, assim, eu digo, não, vamos, porque as mulheres, elas precisam se fortalecer. As mulheres precisam entender que o mundo tem medo das mulheres juntas. Aí eles ficam colocando umas contra as outras, que é para poder não dar força pra gente. Porque se as mulheres soubessem a força que elas têm unidas... Ah, meu amor. Não tem pra ninguém, não. Tem pra ninguém. Eita, Mira! Amei você aqui. Não quero ir embora. Demais. Também não queria não acabar, mas a gente tem que acabar. Esse lugar sonho, me diz um sonho. Um sonho? Pra frente, assim, uma coisa que você... Eu ainda vou gravar um DVD, se é que ainda se chama de DVD. Ainda vou gravar um audiovisual. Eu gosto de chamar audiovisual, porque audiovisual contempla até o cinema, né? Sim. Eu acho que um sonho é gravar um audiovisual grandão aqui na minha cidade, em João Pessoa, com o povo da minha cidade me abraçando. Acho que esse é um... Claro que você sonha com palcos de festivais e de... o São João de Campina Grande é um sonho para todo artista nordestino, porque eu acho que é o nosso Rock in Rio, né? Sim. É o maior São João do mundo de Campina, é o maior São João do mundo de Caruaru. Mas eu acho que o meu grande sonho vai ser poder dizer assim, a minha cidade me abraçou
e eu estou fazendo uma gravação de um audiovisual, tipo no busto de Tamandaré, com todo mundo indo lá para ver Miriam Maia. Eu acho que essa seria uma grande realização da minha vida, porque essa coisa do santo de casa não fazer milagre, eu não aceito. Não aceita, né? Eu não aceito. Eu acho que é porque a divulgação é mal feita, porque aqui tem muito santo maravilhoso. Sim. A Paraíba é um celeiro de artistas incríveis. Eu estou me colocando no meio porque... Sim, com certeza. Porque eu estudei para ser pra artista. Estar onde está. Eu estudei para ser artista e para levar uma coisa de qualidade. Então, mas não só sou eu, tem muita gente. E tem muita gente que não tem a oportunidade que eu, por exemplo, estou tendo agora, sabe? Sim. Eu já me sinto muito abraçada por João Pessoa. Sempre que eu faço meus shows da Casa Cheia, eu sempre agradeço. Quem me acompanha nas redes sociais, eu sempre faço questão de dizer como eu sou feliz de ser um artista aqui. Mas isso numa magnitude maior, num busto de Tamandaré, é sonho. E eu acho que outros artistas merecem isso também. Sim. Muitos. Eu nem vou falar para não ser injusta. Mas sim, muitos. Temos muitos. Muitos e muitas. Certeza. E muitas. Sim. Muitos artistas aqui que eu bato palma mesmo, tiro meu chapéu. E eles sabem, porque eu não economizo não, elogio não. De todas as vertentes, porque graças a Deus eu sou uma pessoa muito eclética. Tem algum estilo que você ainda não passou e pretende? Deixa eu pensar. Eu tenho composições de samba e de pagode que eu nunca componho e guardo na gaveta. E outro dia eu estava conversando com o seu Luizinho do pagode e com Mirandinha, dois gigantes daqui, dois gênios. E eles estavam me dando essa inquietação. Por que a gente não faz isso? Então, tá aí. Tá aí na minha... aqui, ó. Atrás da orelha, qualquer verão Esperando uma chance de... Qualquer verão desse eu vou tirar meus sambas. Olha... inclusive chamarei assim, os sambas que um dia eu fiz. Menina, já tem até nome, tô achando que tá bem encaminhado isso aí. Porque samba é uma coisa que eu acho muito Brasil. E às vezes as minhas composições, elas não vêm pra mim do jeito que eu quero, quando eu quero. Elas são naturais, elas vêm. Então, tipo, eu não sento e digo, hoje eu vou compor um samba. Não, às vezes eu sinto aquela inspiração, vem um samba, eu componho, gravo, guardo, deixa aí, um dia. Já mostrei a várias pessoas, não deu certo para ninguém gravar esses sambas, nem os pagodes. Aí eu disse, se não deu, deixa. Uma hora chega, a hora. Deixa eles aí. Bom, não estamos em João Pessoa, estamos em Cabedelo, mas querendo gravar seu audiovisual aqui no Intermares Hall, portas abertas sempre para você. Eu só tive momentos bons dentro desse Intermares Hall, olha a dislexia da gata. Só tive momentos bons aqui nessa casa, desde a primeira vez que pisei. Sempre que eu entro aqui eu sinto uma coisa gostosa, uma vontade do fazer artístico aqui. E eu aceito essa emanação. Sim, estou aqui, pronta, preparada. As portas estão abertas sempre. Mila, muito obrigada. Prazerzão, Mila. Prazer meu. Você aqui, bom demais. Estou às ordens. Sucesso sempre. Sou mais fácil do que Pix. É só chamar que eu venho. Maravilhosa. Obrigadão mesmo. Muito obrigada, que esse projeto se estenda. A gente precisa ouvir as pessoas. Sim. A gente está numa época de tudo muito fluido, muito rápido, então a gente... Ouvir é sempre muito diferente, né? Sim, porque você vê aquela verdade colocada na internet, às vezes você não tem a oportunidade de ouvir o que está por trás, a verdade daquele artista. Sim. Então, obrigada, viu? Foi lindo. Imagina, um prazer nosso ter você aqui com a gente. E é isso, a gente fica por aqui e se encontra no próximo episódio. Até lá.